Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre nós e que a palavra dele traga luz para os nossos olhos espirituais, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser se o Pai, ou melhor, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as forças e todo o entendimento, e ame o seu próximo como a você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicou óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Após Jesus enviar os 70 para pregar o evangelho do reino, curar, libertar pessoas, os 70 voltaram, nós vimos ontem em Lucas 10, muito alegres, e eles estavam muito entusiasmados, porque viam os demônios se submetendo em nome de Jesus. Jesus fala para eles: a nossa maior alegria não tem que ser em ver demônios sendo expulsos. A nossa maior alegria não deve ser nos resultados apenas. A nossa maior alegria deve ser o fato de pertencermos ao Senhor, sermos filhos de Deus, conhecermos a Deus, nos relacionar com Ele. Isso deve ser a nossa maior alegria. A nossa alegria, amado, nosso prazer, ele deve estar no foco correto. A nossa alegria tem que ser em estar com o Senhor, em ter comunhão com Ele. Versículo 21 de Lucas 10, Jesus aqui se alegra também.
ele exulta no Espírito Santo. O versículo 21 de Lucas 10 diz que Jesus exclama: graças te dou, ó Pai. E qual é a alegria de Jesus quando os 70 voltam da missão que ele deu a eles? A alegria de ver que aqueles discípulos receberam a revelação de quem é Jesus e de quem é o Pai. A alegria de Jesus é ver que aqueles discípulos compreenderam o que significa pertencer a Deus, andar com Deus, amar a Deus. E Jesus aqui se alegra e agradece ao Pai, versículo 21, Senhor do céu e da terra, graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amado, ninguém chamou Deus tanto de Pai como Jesus. É curioso perceber que em todos os evangelhos, Jesus geralmente chamava Deus de Pai. E não era apenas por um formalismo, não era porque tinha que falar dessa forma, mas é porque ele conhecia o Pai, ele e o Pai são um, e ele veio para revelar o Pai, ele veio para revelar a paternidade de Deus, ele veio para que nós pudéssemos experimentar Deus na intimidade que Deus quer revelar a nós. A religião às vezes apresenta um Deus distante, um Deus debaixo de uma caricatura humana. E deixa eu falar algo para você, todos nós temos uma tendência no coração de construir uma imagem de Deus conforme nosso próprio desejo, conforme as nossas próprias expectativas humanas, e também temos a tendência do nosso coração enganoso de construir uma imagem de Deus que nos seja confortável, ou seja, imaginamos e queremos que Deus seja como nós realmente queremos. Um Deus segundo o nosso próprio coração, para que a gente possa controlá-lo e justificar uma maneira de viver. Achamos que vivemos como queremos, porque imaginamos Deus conforme os nossos próprios desejos e conforme as nossas próprias limitações, passividades e enganos do coração. Mas Deus quer cada dia se revelar a nós como Ele é Pai, Ele é o Senhor, Ele é Deus, e Ele quer, se revelando a nós, nos transformar dia a dia segundo a sua própria imagem. Transformar a nossa natureza, transformar o nosso caráter, transformar as nossas emoções, nos moldar e nos tornar cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus. Este é o propósito, quando o Pai envia o Senhor Jesus para salvar, para libertar, para transformar o homem, para que cada um de nós sejamos filhos de Deus, filhos semelhantes a Jesus. A igreja que Deus planejou, que Deus gerou, a igreja é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas nós só compreendemos quem é o Pai, nós só compreendemos quem é Jesus, nós só vamos entender quem nós somos em Deus, a nossa identidade e os propósitos da nossa vida, por uma revelação do Senhor, somente por revelação dele. Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade humana, não é a sua teologia. Olhe comigo, Lucas 10, versículo 21 em diante, Jesus diz: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e instruídos. Lendo assim, parece que Deus não quer que os sábios saibam, ou que os entendidos conheçam o Pai. Parece que Deus está escondendo deles, mas na verdade é uma linguagem. O que Deus está mostrando aqui, amado, é que o homem, quanto mais inteligente, quanto mais capacidade intelectual ele tem, ele não percebe a revelação de quem Deus é. Não é que na Bíblia, de alguma forma, esteja nos incentivando a ser ignorantes. O fato é que você pode saber muito, humanamente falando, ou saber pouco, mas a questão é, o orgulho nos impede de receber revelação de Deus. E há pessoas que se orgulham pelo seu nível de conhecimento, e há outros que se orgulham por não saber nada, por serem ignorantes.
A questão aqui então não é o sábio instruído no sentido apenas daquele que tem muito conhecimento, mas na verdade é que são as pessoas que começam a se sentir superiores ou capazes, ou que confiam muito em si mesmos, nos seus próprios nas suas próprias ideias, nos seus próprios conceitos. Estas pessoas não recebem a luz e a revelação de Deus, porque a revelação de Deus, ela vem sobre os que são humildes de coração, sobre os que reconhecem a sua necessidade, sobre aqueles que se quebrantam, sobre aqueles que dizem: eu não sei, eu não posso, eu preciso da graça, eu preciso que o Espírito Santo me mostre, eu preciso todos os dias depender de Deus. Sobre estes o Senhor revela, o Senhor se revela, o Senhor instrui. Jesus aqui está agradecendo ao Pai. Versículo de número 21, o Senhor escondeu essas coisas, ou seja, esta missão, quem é o Pai, quem é Jesus, o Senhor escondeu e Ele revelou aos pequeninos. Isso fala de humildade para mudar os nossos conceitos e aprender cada dia mais quem é Deus e ser transformado por Ele, e ser moldado por Ele. E aí, a partir do versículo de número 22, Jesus diz: tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Pai revela quem é Jesus. Jesus revela quem é o Pai. E o Espírito Santo revela quem é o Deus triuno, o Deus que é único, mas que se revela através da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, saber quem é Jesus não é apenas fruto de estudo ou do nosso intelecto. Reconhecer quem é Jesus é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo torna Jesus real na nossa vida. O Espírito Santo torna a cruz real na nossa vida. O Espírito Santo torna a ressurreição real da nossa vida. Nós não precisávamos estar lá 2000 anos atrás, se eu e você formos humildes e clamarmos em nome de Jesus ao Pai, que nós possamos conhecê-lo, que nós possamos experimentá-lo, que nós possamos desfrutá-lo. O Espírito Santo vai nos revelar quem é Jesus, cada dia, e é uma revelação sempre progressiva. E no versículo número 23, Jesus diz, em particular aos discípulos: vocês são bem-aventurados, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, que ouvem o que vocês estão ouvindo. E aí é muito interessante que Lucas coloca nesse contexto uma pergunta de um intérprete da lei, um homem perito em estudar a lei de Moisés. No versículo 25 diz que ele, querendo pôr Jesus à prova, há muitos homens que eles não querem relacionamento com Deus ou comunhão com Jesus, eles querem apenas fazer perguntas e questionar para que possam justificar que eles não se entregam ao Senhor, porque eles não têm a compreensão, porque eles não conseguem entender. Isso tudo é engano do coração humano. Esse homem chega porque ele não queria crer em Jesus. No versículo 25 ele chega e diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele não estava querendo aqui se entregar a Jesus, mas ele estava querendo apenas pôr à prova. E no versículo 26, Jesus faz uma pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você entende? E esse homem dá uma resposta brilhante. Os irmãos sabem que Jesus já tinha falado isso para outras pessoas em outros contextos, quando perguntaram para ele qual é o mandamento mais importante. Mas aqui quem está falando é o intérprete da lei. Ele está respondendo para Jesus, citando o Deuteronômio. Ele diz a Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz a ele no versículo 28, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Sabe, amado, não basta saber, precisamos praticar. Este intérprete da lei respondeu sabiamente, mas Jesus diz a ele: pratique isso, faça isso. Há muitas pessoas que trocam o praticar pelo saber. Eles dizem: eu já sei, eu conheço, eu já li.
Até nós que pregamos o Evangelho, o pregar o Evangelho não me torna por isso aprovado diante de Deus. O que me torna aprovado diante de Deus é praticar o Evangelho, é viver o Evangelho. Quando nós temos revelação do Espírito Santo, nós vamos querer praticar, andar na palavra. Esse intérprete da lei conhecia a palavra, mas não conhecia Deus. Esse intérprete da lei conhecia a palavra, mas ele não conseguiu ver que ele estava diante do verbo vivo, da palavra viva, do Messias, que ele lia sobre ele. Imagina, ele lia todos os dias sobre o Messias, mas ele não conseguia ver o Messias. Não basta você ver, não basta a gente ouvir a palavra, não basta a gente conhecer a palavra, nós precisamos ver Jesus, praticar o Evangelho. E aí, este homem quer se justificar diante de Jesus. Versículo 29. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Parece que esse intérprete da lei, ele, quando falou a resposta certa, e Jesus devolveu para ele, dizendo que ele estava no caminho certo, só faltava praticar, de alguma maneira parece que a consciência dele o acusou, porque os intérpretes da lei viviam muito voltado para a técnica humana de ler as Escrituras, e às vezes de ser tão rigoroso, com mais de 600 mandamentos que eles decoravam. E ele, na consciência dele, talvez se sentiu acusado, e ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Porque ele disse que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas parece que ele não tinha muito entendimento do próximo. Então tem gente que estuda sobre Deus, que estuda sobre a Bíblia, mas não consegue se relacionar bem com as pessoas e entender a prática do Evangelho no amor ao próximo. E aí Jesus conta para ele essa parábola do bom samaritano, tão conhecida. E é só Lucas que narra essa parábola. Os irmãos já conhecem, a maioria que já lê a Bíblia há algum tempo. Jesus conta uma história que tinha um homem descendo aí de Jerusalém para Jericó e foi assaltado no meio do caminho. Foi assaltado por um grupo aí de ladrões que deixaram ele ferido, semi-morto. E Jesus diz que veio um sacerdote. Olha aqui, Jesus está falando aqui para um intérprete da lei judeu. Um sacerdote, alguém respeitado pela religião, mas este homem nem chega perto. Os irmãos sabem que os sacerdotes não poderiam tocar em um morto, senão seriam contaminados. O sacerdote não sabe se o homem está morto ou não, mas não se interessa, é insensível, é indiferente. E aí Jesus diz que passa um levita, também alguém envolvido com a obra de Deus, ocupado demais, mas não teve tempo para enxergar a necessidade de alguém tão perto, passou longe. Se Jesus falasse que qualquer outra pessoa foi lá acolher este homem ferido, já seria uma afronta aos judeus. Mas Jesus, ele vai mais longe, ele diz um samaritano. Os judeus já tinham toda uma reserva, uma barreira, mas o samaritano foi lá. Os samaritanos são pessoas que às vezes você está desprezando, mas de alguma forma Deus está usando para socorrer pessoas. Versículo de número 34, diz que o samaritano, primeiro no 33, diz que o samaritano passou perto. Nós precisamos nos aproximar de pessoas. Tem pessoas que não estão se aproximando de outros, porque dizem: eu vou ser contaminado, eu não confio em ninguém, ninguém se aproxima de mim. Mas esse homem, ele se aproxima daquele que está ferido no meio do caminho. O samaritano fez curativos, tratou o ferimento, colocou óleo, vinho, colocou sobre o seu animal, levou para a hospedaria e investiu, e tirou o dinheiro e falou: eu vou voltar aqui, se precisar de mais alguma coisa, conta comigo. Amor ao próximo é algo prático, não é algo teórico, não é algo que a gente pode trocar por religiosidade. O sacerdote e o levita eram religiosos, mas eles não conseguiram enxergar o próximo que estava tão perto deles. E pergunta: quem é o próximo? No versículo de número 36, Jesus perguntou: qual dos três parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E o intérprete da lei diz: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus diz: vá e faça o mesmo. Amar o próximo é amar aqueles que estão mais perto e que nós estamos vendo as necessidades. Amar as pessoas de perto significa amar a nossa família, amar a comunidade onde nós estamos morando, habitamos e a comunidade que nós nos reunimos como igreja. A Bíblia diz que nós temos que cuidar primeiramente dos domésticos da fé, das pessoas que andam perto da gente, que não estão com necessidades. Amar ao próximo
é se colocar na mão de Deus para ser resposta para pessoas que estão sofrendo perto da gente. Tem pessoas hoje feridas na alma, tem pessoas hoje feridas na sua fé, decepcionadas com coisas que acontecem entre pessoas que estão falando da palavra de Deus e feridas, precisando de cura. Nós precisamos imitar o bom samaritano, acolher pessoas, se aproximar delas, tocá-las, orar por elas, investir financeiramente para que pessoas sejam curadas, cuidadas e restauradas. Algumas pessoas comparam o bom samaritano aqui com o próprio Jesus. Ainda que o texto não seja claro sobre isso, Jesus é este que nos viu no meio do caminho ferido. Ele se aproximou da gente, Ele nos curou, Ele nos levou para a hospedaria, que é a sua igreja, e Ele cuida de nós. E para concluir, no Evangelho de Lucas capítulo 10, a conclusão deste capítulo, Lucas descreve um encontro de Jesus com Maria e Marta muito significativo. Os irmãos sabem que Maria e Marta eram irmãs e eram muito chegadas a Jesus. Jesus, como Filho de Deus, se fez homem e ele tinha pessoas mais próximas, como todos nós, construímos amizades mais próximas. E Jesus aqui no texto diz que ele foi à casa de Marta e Maria, e Marta o hospedou, e Maria estava ali assentada aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensino. Enquanto Marta, ela estava agitada, ocupada em serviços. Além dela estar agitada e preocupada com muitas coisas, ela se preocupou porque Maria não estava ajudando ela. É muito constrangedor quando você está trabalhando e tem a pessoa somente parada ali sentada. Mas o texto nos mostra que Jesus queria ensinar algo muito especial para Marta naquele dia. Marta, se incomodando com Maria, Jesus disse: Marta, versículo 41, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Então, nesse capítulo, onde Jesus está falando que nós precisamos de revelação de quem Deus é, de revelação dos planos de Deus, de revelação de quem é o nosso próximo, concluindo esse capítulo 10, Lucas mostra que nós precisamos compreender por revelação que a decisão mais importante que a gente toma todos os dias é de estar aos pés de Jesus. É uma decisão que precisamos tomar todos os dias, estar aos pés de Jesus, orando e ouvindo a sua palavra, meditando na sua palavra. Marta simboliza os nossos dias que nós estamos sobrecarregados, ocupados, correndo demais. Marta simboliza a nossa alma, que se agita e se preocupa com muitas coisas. Maria pode simbolizar aqui o nosso espírito, a nossa parte que foi recriada, nascida de novo pelo Espírito e pela palavra, e que deseja estar aos pés de Jesus. Todos nós temos uma Maria e uma Marta dentro da gente. A Marta que nos impulsiona a ficar tão preocupados, ansiosos e ocupados, e a Maria, que é o nosso espírito que percebe a necessidade de estar com Jesus todos os dias. Amado, nós só vamos entender o Evangelho, Jesus, e nós só vamos viver a prática do Evangelho por revelação do Espírito Santo. Que nós sejamos humildes, que nós sejamos realmente quebrantados de coração, para que o Espírito Santo nos ensine todos os dias a se relacionar com o Pai, a priorizar o Senhor, a amar o Senhor de todo o coração, amar o próximo e perceber os que estão perto da gente, que Deus quer nos usar para sermos resposta. Algumas pessoas pegam a parábola do bom samaritano e acabam interpretando errado, como se Jesus estivesse falando aqui que a salvação é por obras, e não. É curioso que Lucas coloque Maria e Marta logo depois para mostrar que o mais importante para Deus é o nosso relacionamento com Ele. Mas o relacionamento com Deus, correto, vai nos levar a praticar boas obras. Nós amamos o próximo não para receber o amor de Deus. Nós amamos o próximo porque nós conhecemos a Deus, conhecemos e experimentamos o amor de Deus em nossa vida. Não é meritocracia, é graça de Deus. Vamos orar? Pai, que o Espírito do Senhor traga revelação a nós nesse dia, para que possamos ter mais intimidade com o Senhor. Pai, que o Espírito Santo nos traga revelação para que possamos aprofundar a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Possamos compreender melhor cada dia quem Tu és, quem o Senhor quer nos tornar,
compreender a cada dia os teus propósitos na nossa vida. A nossa vida tem propósitos e nós queremos conhecer, e só o Senhor pode nos revelar a cada dia, revelando a nossa vocação, revelando aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nos ensina a ser como Maria, ter prazer de estar aos teus pés todos os dias, Jesus, para te adorar, para te ouvir, para aprender e amar o Senhor. Que nós possamos decidir a boa parte e permanecer em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.